Com a mudança de estação, os pais começam a se preocupar com os cuidados relacionados às crianças. Na edição do Viva Saúde de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto. Não sai daí, a gente já está no ar. A estação mudou e a gente tem que falar sobre esse assunto porque os pais começam a se preocupar com as crianças que vão para a escola, que convivem com outras crianças e como lidar com essa mudança de estação. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto no Viva Saúde, que tem o patrocínio de Maria Rocha, Unicred e Ortonil. E a gente recebe para falar sobre esse assunto o médico pediatra Dr. Evandro Tonci Antunes, que tem atuação na área de pneumologia infantil. Muito obrigada pela tua presença aqui, doutor. Olá, Elke. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E posso te confessar que adoro dar entrevista. Ai, que bom. Então vai ser um papo bem rápido, porque passa rápido aqui. Que pena. Vamos falar sobre vários assuntos aí relacionados às crianças, doutor. Vamos falar. Tu perguntou sobre a preocupação dos pais em relação a isso. Isso. Chama até a atenção que a preocupação realmente esse ano parece que triplicou. Tá? Te confesso que dos meus 28 anos de pediatria, este é o ano em que eu mais tenho visto as emergências lotadas. É mesmo? Não sei qual a explicação disso, se é preocupação dos pais pelo Covid, pelo medo de ter o Covid, embora as crianças nós saibamos que elas pegaram muito pouco Covid, né? Ou se as crianças ficaram aí 1 ano e meio, 1 ano sem a escolinha e acabaram perdendo a pouca imunidade que tinham. Não sei, não há ainda nenhum trabalho que está explicando isso, mas isso não acontece só aqui na nossa cidade. Eu tenho contato com os amigos meus aqui no estado, que são pneumologistas também, e eles têm relatado um aumento avassalador, assim, do número de crianças doentes. Muitas viroses banais, assim, né? O Covid teve aquela epidemia ali no mês de janeiro, mas realmente eu não sei se é uma preocupação dos pais a mais em levar essas crianças tanto ao pronto atendimento, de forma até demasiada, ou se há uma outra explicação aí imunogênica, uma explicação que leve as crianças a ficar tão doentes assim. Me chamou atenção isso. E qual a conduta, doutor? O que se deve fazer? Porque agora a gente sabe que a gente entrou no outono, ainda não temos baixas temperaturas assim muito severas, né? Mas essa transição, essa troca de temperatura, a criança sente, né? Mesmo que sinta pouco, assim. O que deve ser feito? Assim, os pais eles devem procurar um médico, eles devem buscar algo que melhore a imunidade da criança? Tem recurso para isso? Elke, nós moramos na região sul. Tem que levar em consideração isso, que nós temos aqui 3 estados mais frios do Brasil. Então é normal que as nossas crianças vão ser acometidas pelas doenças respiratórias nesses meses, nesses próximos 6 meses, digamos assim, que é de abril a outubro ou de maio a novembro. Elas vão ter em torno de 8 a 12 infecções respiratórias por ano, que basicamente vai ser nesse intervalo de tempo, ou seja, dá quase 2 por mês. Então isso é considerado normal, né? Existe a prevenção? Existe, temos que tomar cuidado, que tem muita criança no meio desse mundo, desse universo de crianças, que tem crianças que são preveníveis. Então, tem crianças que dá para prevenir a doença. Sim, são crianças portadoras de doença crônica, que não sabem. São crianças que têm obstrução do septo, desvio, adenoide, têm amígdalas grandes, são crianças que têm deficiência imunológica, têm asma, têm rinite, tem doenças básicas de base que levam elas a ficarem mais doentes e que não são tratadas essas doenças de base. Então, assim, tem que procurar um pediatra para que ele chegue a um diagnóstico e dizer, olha, teu filho é uma criança saudável e ela vai ter as infecções virais normais do ano, tá? Mas tem outras crianças que a gente pode tratar. Tratar essas crianças melhora a condição pulmonar delas, melhora o filtro, né? Eu sempre dou o exemplo como se fosse um carro. Se o filtro não funciona bem, o motor vai pifar. Então, se o teu nariz não respira bem, se a tua boca o teu nariz não filtra o ar que nós respiramos, lá dentro vai encher de impurezas, de micro-organismos e vai gerar infecção, né? Eu acho que dentro da prevenção, que a gente estava falando aqui antes do início, a questão do uso das máscaras é uma forma de prevenção e que nós devíamos aderir a esse método, a esse novo adorno da nossa vida, que além de levar celular, chave do carro e carteira, nós temos agora uma máscara para andar pendurada. Não custa nada. Mas acho que as crianças também poderiam usar, continuar usando na escola. Não vejo problema.
Não vejo problema, embora tenha alguns... não é boatos, mas assim... Pessoal da fonoaudiologia dizendo que isso pode piorar um pouco a linguagem, que pode atrapalhar, mas não existe, que eu saiba, trabalho científico comprovando isso cientificamente, né? Mas o uso da máscara ainda nas crianças serve como uma forma de prevenção também, não para o Covid, mas para as outras doenças respiratórias. Então, se o teu filho pode usar a máscara na escola, ela permite, seja facultativo, usa, mas não precisa usar na educação física, não precisa usar na hora do intervalo, na hora do recreio, na saída do colégio, usa dentro da sala, né? Então essa mudança de tempo... Mal não faz, né? Não, mal não vai fazer, do ponto de vista cardiológico, cardiorrespiratório, isso não vai afetar em nada, a não ser que ela vá fazer uma atividade física com uma máscara muito grossa e que não permite uma boa oxigenação, porque não vai acontecer isso. Dificilmente alguém vai botar uma máscara desse tipo. Mas tu falou nessa questão de mudança de tempo. Existe sim essa quebra da imunidade, né? Do calor para o frio, do ar-condicionado saindo para o quente. O ar-condicionado não provoca doença, isso é mito. Entendeu? Interessante ter tocado nesse assunto. Interessante porque eu não sei se isso já é condicionado, né? A gente tem a impressão muitas vezes que a criança sente mais quando está com ventilador ou quando está com ar-condicionado. A culpa é do ar-condicionado. Não tem nada a ver. Isso é mito, pode né? Continuar usando. É o mesmo que andar descalço, né? Andar descalço pega doença. A doença não entra pelo pé, né? A doença não entra pelo pé. Mas a temperatura... Tua temperatura corporal pode cair se tu ficar hipotérmico. Lógico, se tu ficar num ambiente muito gelado, tu vai ter uma hipotermia, e aí sim, esse é o efeito do ar-condicionado. Tu vai quebrar a tua barreira de dentro do nariz, que existe. Para que serve o nariz? O nariz serve para aquecer o ar que nós respiramos, para que ele chegue nos nossos pulmões numa temperatura interna boa. Por isso o nariz é cheio de curva e ele tem os pelos para filtrar e as curvas para que o ar passe pelos cornetos e vá sendo aquecido. Então, se tu não usa o nariz para respirar, tu vai respirar pela boca. Se tu respirar pela boca, tu não tem esse dispositivo para aquecer o ar. E aí, tu acorda com dor de garganta, não é? As pessoas não dormem no ar-condicionado, não acordam com dor de garganta, não acordam com o nariz correndo, não acordam com espirro. Por quê? Porque esse ar gelado quebra a nossa barreira fisiológica da defesa. E aí ela favorece que os vírus que estão ali, porque nós somos habitados por vários vírus e bactérias que são simbióticas, que não nos causam mal, e aí eles aproveitam dessa quebra da tua barreira. E aí tu acorda doente, acorda gripado. Então esse é o problema do ar-condicionado e andar descalço. Mas nada que vai entrar pelo pé, o que o ventilador emite vírus. Não emite, quem emite vírus somos nós. Mas isso deve ser evitado nessa troca de temperatura? Não, tu pode usar o ar-condicionado, pode, mas uma temperatura que seja agradável. Tu não vai botar um ar-condicionado em 18 graus, porque mesmo que seja no 23, por exemplo, depende muito do tamanho do quarto, essa criança vai acordar gelada. As pessoas têm o hábito... O adulto, principalmente, de né? botar cobertor. Exatamente. É algo que não se explica, assim. Mas liga o ar-condicionado a uma temperatura bem baixa e se cobre. Não, mas a criança, ela não tem essa percepção. Lógico. Ela não consegue se cobrir, né? Ela se de madrugada. Então, tem gente que coloca uma roupa mais, agasalha mais e tal, para poder acompanhar ali o ritmo dos pais. É isso. Né? Então, o que tu queres dizer... É que se deve ter o equilíbrio, o tal do bom senso sempre. Não quer dizer que tenha que cortar o ar-condicionado de uma vez. Não tem necessidade, porque nós estamos numa estação que tem um certo horário da noite que fica frio, mas quando tu vai deitar ali 10 horas, 10 e meia, 11 horas, o quarto está quente, tu liga o ar. Mas tu não pode ligar no 17, porque vai chegar 4 horas da manhã, tu vai estar congelado, daí tu vai acordar ruim, né? Então, assim, essa mudança de clima, essa variação de temperatura externa, não digo a temperatura do ar condicionado, mas do ambiente mesmo, também quebra a tua barreira. Quando vem esse vento sul, gelado, quebra a tua barreira e as crianças ficam mais doentes, além de existir aglomeração. Áreas fechadas, escolinhas, creches, asilos, exército, onde existe aglomeração de pessoas, entendeu? Vai haver uma transmissibilidade maior, janela fechada, ar-condicionado ligado no quentinho para todo mundo ficar aquecido. Ali a doença vai se transmitir. E tu falou uma questão da imunidade, e isso é uma pergunta muito frequente, inclusive eu vou postar alguma coisa sobre isso no meu Instagram, que fala sobre, que as mães me perguntam, né? Eu quero um remédio para imunidade, que o pulmão do meu filho fique forte, entendeu? Vitamina D. Então tu começa, a base de tudo da imunidade é tu dormir bem e tu ter uma boa alimentação, gente. Não existe. A imunidade, nós temos que lembrar que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Todas as nossas células vão fazer esse ciclo, nossas células.
Então, as células nossas da imunidade, do 0 aos 2 anos de idade, ela é muito imatura. Ela é deficiente, ela é imatura. Ela é insuficiente. Naturalmente imatura. Naturalmente né? Não tem imatura. nada que se possa fazer para melhorar nada que eu possa amadurecer. isso. Mas aí existem casos que tu pode estudar e existe sim medicamentos para algumas crianças que têm essa deficiência específica. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D serve também para a imunidade. Ela atua na imunidade, assim como o zinco, assim como o manganês, eles têm uma ação. Deficiência de vitamina D vai te gerar mais possibilidade de ficar doente. Mas não ela isoladamente, às vezes, vai fazer isso. Só porque eu tenho a vitamina D baixa, eu estou ficando gripado. Aí tu vai lá, toma um monte de vitamina D, melhora e tu continua ficando gripado. Então tem outros fatores, entendeu? Então são um conjunto de fatores, de elementos que nós temos dentro do nosso organismo que a gente precisa estar em ordem. Então, antes de dar um remédio para a imunidade, tu tem que pegar uma criança dessa e investigar. E ver se ela tem uma deficiência de ferro, vitamina B, de ferritina, de magnésio, para depois tu repor o remédio para a imunidade, direcionado àquilo que ela tem deficiência. Entendeu? E até te falar uma outra coisa aí no meio desse caminho. Eu quero voltar ao teu raciocínio, não perdi ele aqui, porque tu estava falando das faixas etárias. Né? E depois eu quero te perguntar outra coisa, mas completa o raciocínio, doutor, por favor. Nós nascemos com essa imunodeficiência natural, e quando chega lá nos seus 65, 70, 80, a nossa imunidade também está morrendo. Entendeu? As células estão envelhecendo. De novo novamente nós entramos na imunodeficiência. Então eu te pergunto, eu tenho um remédio que eu consigo pegar a imunidade do meu bisavô aos 80 anos e fazer ele ter uma imunidade de 25? Não tenho. Eu tenho como pegar uma criança de 1 aninho e fazer ela ter uma imunidade de uma criança de 14? Também não tenho. Mas existem deficiências imunológicas que tu pode investigar na criança e aí tu pode tratar. Isso precisa ser visto pelo pediatra. Por exemplo, doutor, que deficiência tem seriam? Imunodeficiência de GA, imunodeficiência combinada. Isso é genético? Isso são várias doenças genéticas, entendeu? Doenças passageiras da infância, que tem imunodeficiência transitória, até os 4 anos, até os 5, depois tu melhora. Mas tu sabe que essa criança tem imunodeficiência, tu já orienta a família. Fazer vacina, todas possíveis, entendeu? Fazer fisioterapia, fazer tratamento precoce quando a criança começa a ficar doente. Então tu já sabe que essa criança vai te incomodar muito. E não só no primeiro ano da escola, nem no segundo. Ela vai te incomodar por uma longa data. Mas tu orienta a família para evitar o quê? O uso desnecessário do antibiótico, o uso desnecessário de remédios para imunidade que não vão resolver, tá? Mas existem alguns medicamentos mais direcionados para esse tipo de imunodeficiência. Então é bem interessante, porque assim, tem uma imunodeficiência que é muito comum na criança, que é 1 a cada 700 crianças. Então é bastante. É uma incidência alta, 1 para 700. Não é uma doença rara. Então tem muita criança que tem essa imunodeficiência. E o fator climático nosso aqui que não favorece nada, né? Mas eu digo para as mães, se tu for morar na Bahia, lá tu vai ficar gripado. Vai ter outros problemas. Mas aí tu vai pegar chikungunya, vai pegar zika, entendeu? Vai ter que lidar com outros problemas, né? É a vida dos pais, né, que tem as crianças e precisam lidar com isso. A escolinha é um mal necessário, precisam levar, tudo bem, então inclusive esse hábito ou melhor, essa prática de levar a escolinha cada vez mais cedo tem sido uma rotina muito frequente, né? Porque com as mães trabalhando fora, o pai também trabalhando fora, muitas vezes a opção é a escolinha, né? E aí o bebezinho vai, né, com 4 meses, com 6 meses, e a gente sabe que vai estar exposto a esses problemas e isso vai acontecer de uma maneira recorrente, né? Tem como melhorar isso? Não tem. Não tem. Tem que lidar com isso. Aquilo que eu te falei. Daí existe um universo de crianças dessas que vão entrar na escolinha que tu pode acompanhar e saber se ela é uma criança que tem uma imunodeficiência, da idade natural, ou se ela tem uma imunodeficiência realmente que é tratável, que pode ser feita alguma coisa. Mas é fácil de perceber isso nessa faixa etária, doutor? Porque a Não, imunidade dela tu vai saber pela incidência de doenças que ela tem, né? Uma criança que teve 3 pneumonias, uma criança que vive tomando antibiótico, entendeu? De forma recorrente, criança que faz bronquiolite, algumas crianças dessas têm uma imunodeficiência, crianças que têm otite supurada, então tu classifica essas crianças já de uma forma diferente, tu já vai ter que estudar essas crianças diferentes. Tá? Quando tu faz isso pelo diagnóstico clínico, pelo histórico da criança, né? A mãe chega no teu consultório, ela vai contar.
teve pneumonia, teve infecção de ouvido, tem gastroenterite a repetição, tu já começa a perceber que essa criança vai ter um diagnóstico de imunodeficiência. E aí tu tem que fazer um tratamento. Buscar um tratamento específico para ela, né? Aquela criança que já está com 1 ano e meio, que está tendo gripezinha a cada 15 dias, e que está bem, que brinca, que corre, que pula, que come bem, essa aí só se tira da escola. Mas não precisa, entendeu? Mas tem casos que não precisa nem ir para a escola, né? Exatamente. Isso não quer dizer que o fato de ela não ir para a escola... A escola é um fator predisponente, entendeu? É um fator, aliás, é um fator desencadeante. Tem crianças que têm predisposição, que até em casa vão ficar doentes. Sim. E aí pode ser um caso genético, né? Isso pelo contato com os adultos também, né? Exatamente, porque todos nós temos vírus e bactérias alojados no nosso sistema respiratório. Um beijinho da mãe pode contaminar uma criança, entendeu? Então tem mães que dizem, mas ele nem vai para a creche. Tudo bem, eu sei, lógico. Todo mundo beija e abraça. A grande maioria das crianças pegaram Covid dos seus pais. Não foram nas escolas, muito poucas crianças pegaram na escola. Tá? Eu acho que 95% das crianças que tiveram Covid foram pegos através do beijo e abraço do pai e da mãe, que usam a mesma toalha do lavabo, que usam o mesmo banheiro, a mesma maçaneta, pegaram do pai e da mãe. Na escola, a professora não beija, os alunos usam máscaras, então era o lugar mais seguro para as crianças, que ficaram em casa e acabavam pegando. Doutor, vamos falar, eu quero voltar depois nessa questão da Covid, mas eu não posso perder esse gancho. Tu falasse da bronquiolite. Qual é a diferença da bronquiolite e da pneumonia e de uma gripe? Então, a gripe é uma doença viral, tá? Provocada por uma série de vírus. Dentre os mais perigosos é o influenza, que tem a vacina, e uma centena de vírus banais aí, tá? A bronquiolite pode ser provocada por qualquer vírus desse que provocou gripe, entendeu? A bronquiolite é uma doença inflamatória dos pulmões, dos bronquíolos. O que são os bronquíolos? Os bronquíolos, nós temos a nossa árvore respiratória, que é a traqueia, que se divide no brônquio, que se divide no bronquíolo. Como se tu olhasse uma árvore, tá? E tem o tronco, tem os galhos e tem os raminhos que dão a folha. Aqueles raminhos ali que tem a folha, onde sai a folha, que são os bronquíolos. A inflamação é lá. Inflamação do bronquíolo se chama bronquiolite. Então, é causado por quem? Por o vírus mais conhecido, que é o vírus sincial respiratório. Esse vírus que em ti, Elke, apenas te provoca uma coriza, um espirro, e aí tu beija o teu filhinho de 6 meses, e esse vírus nele vai causar uma bronquiolite que pode levar ele para a UTI. Entendeu? Então, assim, não só esse vírus sincial respiratório, mas pode ser por qualquer outro vírus, o adenovírus, rinovírus, coronavírus, todos esses vírus podem causar bronquiolite. Então, gripe é uma doença de vias aéreas, né? Uma inflamação de vias aéreas por tosse, coriza, febre, mialgia, dor no corpo. Bronquiolite é chiado, falta de ar e tosse. Aí ela é uma doença específica do pulmão. Tu não vai ter tanta febre às vezes, tu não vai ter dor no corpo, mas tu vai ter um quadro de insuficiência respiratória, uma disfunção respiratória, uma dificuldade para respirar. E a mãe percebe isso como? Através da asa do nariz. Ela começa a bater. A asa do nariz, asa do nariz, ela abre desesperadamente atrás de oxigênio. E as costelas da criança, tu começa a perceber que elas se retraem. Tá? Ela se retrai, ele faz um movimento tóraco-abdominal, a barriguinha dele vai para baixo e para cima. Isso é bronquiolite. Ela tem uma tosse diferente, uma tosse que não melhora, que às vezes leva na farmácia ou leva no clínico geral, e os caras começam a dar xaropinho, e tem uma doença que baixa a tua saturação. A bronquiolite nada mais é do que uma asma no bebê. É o mecanismo da asma no bebê. Entendeu? Só mas que não é uma doença crônica. Não, ela é uma doença transitória da infância, comete bebês de 2 anos para baixo, pode pegar um pouquinho acima, mas é muito raro. É uma doença de bebê de 0 a 2 aninhos, principalmente na faixa etária dos 6 meses aos 2 anos de idade. Gosta muito de prematuro e a evolução em bebês abaixo de 6 meses é sempre mais séria. Essas crianças precisam, às vezes, de internação e oxigênio, eles têm falta de ar. Então tem que ter um diagnóstico bem precoce para que a gente possa não deixar essa criança evoluir para a insuficiência respiratória, através da observação da saturação. Aquele aparelhinho que todo mundo comprou, tal. É ali. Que ficou bem popular na... Bronquiolite, gripe e a outra tu me perguntou... Pneumonia. Pneumonia. A pneumonia é uma inflamação do pulmão, entendeu? Aonde aquela árvore, aqueles canalículos pequenininhos vão pegar o oxigênio. Ali é o pulmão, ali são os alvéolos. Esses alvéolos, eles se enchem de
pus e aí forma a pneumonia. Então a pneumonia é no pulmão. A bronquiolite é uma doença de vias aéreas inferiores, de vias aéreas pequenas, lá dentro do pulmão. E a gripe é a doença que pega no nariz, com coriza, tosse, dor no corpo, mialgia, dor de garganta, febre, catarro, secreção, mas ela não te dá falta de ar. Entendeu? A pneumonia ela pode ser viral ou bacteriana? Pode ser viral ou bacteriana, exatamente. A bacteriana é sempre uma pneumonia mais grave, mais séria, né? Vai ter que tomar antibiótico, às vezes internação, pode complicar, derrame pleural, insuficiência respiratória grave. E a pneumonia viral é aquela criança que está lá brincando, como se fosse uma gripe, tu faz um raio-x e acha uma pneumonia viral. Não tem nem muito o que fazer. Tratamento muda, mas o contágio, a via de contágio é sempre a mesma? Igual a gripe. Tudo via respiratória, gotículas do ar, secreção do nariz, da boca, que se transmite aí através das mãos, inclusive. A bronquiolite é extremamente contagiosa, principalmente a nível assim, de escolinha, porque se transmite pelos cuidadores, entendeu? O cuidador coloca a mão numa criança com bronquiolite, ele coloca a mão na outra e ele leva o vírus para lá. Então a doença esse ambiente da escolinha é altamente... É complicado. Favorece assim, muito, tem né? Várias mães que são donas de escolinha, elas ficam bravas comigo, assim, porque eu falo da escolinha. Mas eu tenho a obrigação de orientar as mães, assim, eu não posso omitir informação, né? Lógico que a escolinha é importante, porque as mães precisam para trabalhar, tudo bem, mas se puder ficar em casa até os 2 anos, pelo menos a orientação é essa. Principalmente quem tem já bronquiolite antes de ir para a escolinha, quem tem asma, doença respiratória, doença de base, doença cardíaca, vai para a escolinha depois dos 2 ou 3 anos de idade. Eu estou falando dos antibióticos, tu comentava aqui antes da gente começar que também tem crescido a quantidade de pessoas que têm utilizado o antibiótico. Isso tem um risco muito grande, né? Acho que seria interessante até esclarecer, assim. O uso indiscriminado do antibiótico. Demais. Assim, Qual eu tenho visto muitas prescrições médicas com antibiótico, entendeu? Nessa pandemia, fora da pandemia, muito antibiótico desnecessário. E justamente nessas crianças que fazem infecções virais, assim. Entendeu? Às vezes não só por clínico geral, né, que às vezes não tem muita habilidade, não tem muito feeling para tratar essas crianças, mas também tem pediatras que exageram no uso de antibióticos, sim, pela ansiedade dos pais, que pressiona, né, porque acha que tem que usar. Então a gente acaba tendo mais tempo de estrada e a gente consegue convencer de que dá para segurar um pouco, tem que colocar o teu endereço à disposição, porque tu tem que assumir essas coisas e dizer, não usa antibiótico. Se precisar, volta. Eu vejo de novo, entendeu? Ou volta aqui no pronto atendimento, mas não usa assim de primeira, porque 80% dessas crianças tu não precisa usar antibiótico. 80% é doença viral, entendeu? Ela vai ter um curso de febre de 3 dias e vai ficar com aquela secreção, aquele catarro por uma semana para mais. Então, tomar cuidado, assim, porque acha que o antibiótico vai resolver, daí coincide que leva 10 dias para tomar antibiótico, lógico, daqui 10 dias toda a criança está melhor. Ah, beleza, que bom que o antibiótico foi ótimo. Deu 3 dias depois, volta para a escolinha, volta tudo de novo. Então, essa é a história que se repete. Então, para que usa? Não usa, tem que tomar cuidado. Tem que ter um critério... Cuidado. Eu dizer que eu não uso antibiótico, claro que eu uso. Mas eu procuro restringir muito o uso, assim, muito uso, entendeu? Falando da alimentação, doutor, tu falasse, né, da questão da imunidade, dormir bem, ter uma qualidade de vida aí, né? E que também tem a ver com a alimentação. Quando a gente fala de alimentação da criança, a gente se depara aí muitas vezes com a dificuldade até de aceitação de alguns alimentos. O que é uma alimentação mínima para garantir uma boa imunidade para a criança? Tudo depende da faixa etária, né, Elke? Assim, não dá pra gente generalizar que toda criança tem que comer tal coisa, mas assim, cada faixa etária tem os alimentos que são específicos, da introdução alimentar, tem que pensar bem na proteína, no carboidrato, né? Eu acho que um alimento barato e que eu defendo muito é o feijão, entendeu? Qual é a creche que não bota feijão na escola? É só tomar como base. A maioria das escolas tem acompanhamento com nutricionista. Então, tu pode olhar o cardápio delas, assim, que feijão está em quase todas, de segunda a sexta, em 4 dias tem feijão. E eu pode faço comer isso. Feijão todo dia, então? Pode. Eu faço um alimento barato, nós moramos num país que não está rasgando dólar, entendeu? Então, o feijão é o básico, é uma proteína vegetal rica em ferro,
é uma combinação para a criança excelente em qualquer idade nossa, né? Comer o feijão. Então, lógico, tem que ter uma proteína animal, isso é importante. Tem pessoas que são vegetarianas, tudo bem, aí se vira lá com o seu cardápio, também é uma boa alimentação, mas tem que ter bem dividido esse prato, né? O problema de enfrentar isso aí é que a criança tem idades que é muito difícil de tu introduzir o alimento novo, chama-se neofobia, né? Então eles têm medo do novo, eles não querem experimentar e dizem que não gostam. Qual é a idade, doutor? Do 1 aninho, ali de 1 aninho e meio para os 2 dá trabalho. Porque acontece muito... Eles viram seletivos, né? Então, acontece de hoje gostar, amanhã não aceita. Sim, eles comem com beleza. Brócolis é um alimento de sucesso, assim, que todos eles conseguem, porque eu acho que ele é bonitinho, ele imita uma árvore, eles conseguem comer. Né? Então eles comem até os 10 anos de idade, comem brócolis. Então até lá em casa eu tive essa experiência. Mas o tomate, o alface, os outros legumes, verduras, hortaliças, eles abandonam tudo. Então chega uma idade que a criança só come farofa, arroz e macarrão. Ou ela só come carne moída e macarrão. ou ela só come linguiça, tá? Linguiça, arroz e farofa. Não, é incrível, assim, ó, eu já digo para os pais, doutor, não come nada, só quer macarrão e carne moída. Como é que sabe? Mas, por 30 anos eu escutando isso, a gente já sabe, né? Então, assim, ó, eles ficam seletivos, vão ficando seletivos, eles vão isolando e a gente vai se adaptando ao modo deles, né? Esse que é o problema, porque daí a mãe diz a velha frase assim, tá bom, então só come a carninha. Pronto, quando tu fala isso, tu assinou. Já tá valendo. Aí tu assinou o teu... É que o desespero da mãe é tão grande, né, que já tá valendo. Carninha, daí só come a carninha, né? E aí tem pessoas que falam assim, dá estimulante de apetite. Meu Deus. Como é que tu acha disso, doutor? Assim, Funciona, talvez tenha algumas ajuda. Situações que tu tenha que usar, tá? Mas tu pergunta se, bom, ela adora batata frita e adora carne moída. Então tu não precisa de estimulante de apetite, entendeu? Tu tens apetite, mas é um apetite seletivo. Para que tu vai dar estimulante de apetite? Ele vai comer 3 vezes mais carne moída, 3 vezes mais batata frita. Entendeu? Então, assim, o estimulante de apetite não vai fazer com que eu coma o feijão, com que eu coma o brócolis, como eu vou comer berinjela. Ele não vai estimular meu apetite para aquilo que toda mãe quer que o filho coma. Não. Ele vai aumentar a minha fome para comer aquilo que eu já comia. E vai comer em dobro. Tu acha que esse hábito, essa seletividade também tem a ver com o hábito dos pais? Tem, ou né? Isso é mito também? Não é, acho que não é mito. Isso vai muito assim. O que a gente observa? Que muitas das pessoas não jantam, entendeu? Chegam em casa na correria do trabalho e tomam um café da tarde às 6 horas da tarde com os filhos. E acabou. Aí o pai e a mãe não jantam e os filhos comem pão com café ali. E antes de dormir, eles tomam uma mamadeira, ou vão comer bolacha, ou vão tomar Nescau, ou vão tomar... Então, assim, 2 refeições similares, sem valor calórico, energético nenhum. Então, assim, as crianças devem almoçar e jantar, entendeu? Eles devem almoçar e jantar todos os dias. Engorda menos do que tu tomar café. Não é tem criança que é obesa porque toma muito café e come ali aquela hora de comer farinha, né? Pão é farinha, bolo é farinha, bolacha é farinha. Então, tem que jantar, isso é importante, porque isso é imunidade. Tu faz uma casa, tem que ter pilares. Então, para um corpo se manter em pé, tu tem que ter pilares. E para nós precisamos de quê? Almoço e janta são os pilares da nossa sobrevivência. Tu não precisa tomar leite a vida toda, mas tu precisa comer a proteína, tu precisa comer o carboidrato, entendeu? A vaca não come leite, não toma leite e dá leite, ela come capim, ela come pasto, entendeu? Então para que a gente tem que tomar tanto leite? Eu não sou contra o leite, mas eu estou te dando um exemplo assim, né? Para que tomar tanta mamadeira até os 7 anos de idade? Sim. Então, um hábito que talvez acaba aí facilitando uma cultura, a rotina. Né? Não mas dá claro, esse é o objetivo da gente estar conversando Mas aqui, essa seletividade também pode vir lá da introdução alimentar, quando começa a introdução alimentar. E isso as nutricionistas sabem muito bem como fazer, tal. Eu sou mais do modo antigo, assim, mas as pessoas tem vários métodos de introdução alimentar, de dar o alimento já desde cedo. Talvez pra criança, um equilíbrio, né, doutor? Eu acho que eu não sou muito radical nem para um nem para outro. Assim, eu tenho meu modo de orientar as mães e acho que não dá para te deixar muita vontade um bebê de 6 meses comer sozinho, sei lá, essa é a minha opinião. Isso aí envolve uma outra discussão que eu nem vou tocar aqui. Daria um outro programa, Nossa, né, a respeito. Daqui a pouco eles vão me linchar.
A gente está quase no finalzinho. Eu disse para ti que era rápida a conversa. Então, né? resumindo a questão da imunidade, se deve à alimentação, boa noite de sono e investigar importante. as deficiências que essa criança possa ter, tá? Para a gente caminhar para o finalzinho, falei que ia falar sobre a Covid, né? Na verdade, a gente está numa outra fase que já não é mais pandemia, né, doutor? A gente estava falando das máscaras, que são facultativas agora na escola, mas não é ruim também usar as máscaras com bom senso ali quando não for praticar um exercício, não custa nada, né? Agora falando de Covid, assim, de 0 a 10, qual é o nível de preocupação, o que ainda se tem que fazer para tomar cuidado, para evitar que as crianças sejam aí acometidas por esse problema? Eu acho que a gente não pode relaxar e nem subestimar, entendeu? Ignorar. Foi o que aconteceu em janeiro, né? Quando houve aquela epidemia, nós tivemos em janeiro e fevereiro muito mais crianças com Covid do que todo o ano de 2020 e 2021. Porque aconteceu ali em janeiro. Houve uma cepa, uma variante chamada Ômicron, altamente contagiosa, mas que ela trazia doencinha leve, entre aspas. O que as pessoas fizeram? Pô, já estava todo mundo de saco cheio de fazer exame e enfiar aquele palito no nariz, né? E aí eles relaxaram. Então eu vi muitas crianças que pegaram com febre, daí eu perguntava, o pai está doente ou a mãe? Eu estava com dor de garganta. Fizeste teste Covid? Não fiz, é só uma dorzinha de garganta. Batata. Entendeu? A criança Covid, o pai também. E isso o pai já estava trabalhando, estão contaminando seus amigos, por isso que a doença se disseminou, porque todo mundo subestimou a Covid. Entendeu? Então, assim, nós tivemos 3 mil mortes do Covid em crianças no Brasil. Então, foi um número que muitas Não pessoas... é um número desprezível. Então, a preocupação sempre existiu. 30% a 50% das crianças não tinham comorbidades. Então, esses números a população não sabe. Entendeu? Eu acho que não há obrigação de tu forçar uma família a vacinar o seu filho. Mas as famílias têm que ter informação. Receber informação que seja real. Não fake news. Não se apegar nos fake news. E qual é a informação real, doutor? A informação é isso. É saber que existem números. Que morreram 3 mil crianças. Que 30%, 40% delas não tinham comorbidades. Que é um número que não se despreza. Entendeu? Nenhuma doença matou 3 mil crianças no Brasil no último ano. Mas o Covid matou. Então, assim, as pessoas têm que saber dessa informação e elas não sabem. Então, elas sabem que teve uma criança que tomou a vacina e essa criança foi parar no hospital. Tal. Aí isso se dissemina, uma informação desnecessária sem comprovação. Mas o que está comprovado, que tem no atestado de óbito, que 3 mil famílias perderam seus filhos, aí isso não sai, entendeu? Essa informação precisa ser divulgada. Fomos o segundo país do mundo com maior morte em criança e no Covid. Isso ninguém sabe. Os Estados Unidos perdeu 1.567 crianças exatamente até no dia 10 de março. Ou seja, metade que, nossa, eles vacinaram 13 milhões de crianças. Então a saída é a vacina? A gente recomenda. É uma recomendação. Né? Usar as máscaras, manter o álcool gel. Agora, lógico, não precisa viver aquele mundo de isolamento total. Mas mantém. Os filhos, pelo menos, que não estão vacinados, ao menos que use a máscara, pelo menos. Entendeu? Não quer vacinar, não tem problema. Sim. A vacinação, eu sou da opinião, que ela tem que ter um consenso entre pai e mãe. Entendeu? Não adianta tu vacinar e o pai não quer. Daqui a 30 anos, se a criança tiver algum problema, ele vai dizer que foi a vacina do Covid. Então, entrem num consenso e resolvam entre vocês. A obrigação é dos pais. A nossa recomendação é X. Vocês façam sob a sua responsabilidade. Agora, ou não façam. Agora, tem gente que não faz a vacina nem do calendário básico. Então o movimento antivacina sempre vai existir. Sempre existiu e vai continuar existindo. Só que a gente tinha uma vacina emergencial. Uma vacina de emergência. Nós não podemos esperar morrer mais 3 mil crianças para criar uma vacina, senão nós seremos hipócritas, seremos mercenários se não criar uma vacina. A vacina estava aí de graça. Entendeu? Então, assim, é uma situação difícil de falar, porque as pessoas tumultuaram muito isso, politizaram isso, ficou muito ruim, entendeu? Então, eu falo isso para os meus pacientes dentro do consultório, recomendo, mas eu não obrigo. A mãe já diz, eu não fiz, não vou fazer, não tem problema, não vou te discriminar ninguém que faça nem quem não faça. É um direito teu e tu pode fazer em consenso com o teu marido. Ou faz ou não faz, pronto, a família decide.
Na dúvida é importante. Mas tem que ter procurar informação o seu real. pediatra de A gente confiança. lê informação real. A gente lê revista científica de nome mundial. Não lê WhatsApp. Sim. Tá certo, doutor. Acabou a nossa conversa, Que acredita? pena. Passou assim voando. Nem Eu tomei disse que eu tinha que esse passar. Não tomei esse meu chá. Mas temos aqui esse canal aberto e outras oportunidades. Espero que venham aí pela frente. Depende de ti agora. É o que? É um Pra dar tua prazer. agenda. Pode me chamar para falar qualquer assunto. Vamos conversar mais vezes. Na pediatria, então. né? Doutor, muito obrigada. A gente conversou aqui com o doutor Evandro, né, pediatra, conhecidíssimo aí das redes sociais, que também tem essa, né, dá essa oportunidade para o seu público para estar falando, né, abre esse canal aí com o público para estar esclarecendo esses assuntos, é importante. Sim, né? sim, com certeza. Então, essa informação é importante. Vou trazer muita informação a partir da semana que vem ou na outra na mídia aí para. Nas redes sociais, nas Com suas certeza. redes. Estou Doutor, preparando o material. muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade aqui em esclarecer esses assuntos e outras oportunidades aí que a gente vai ter para conversar. É o aqui que eu no Viva agradeço, Saúde. estou à disposição. Obrigada. Tá bom? A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui, muito obrigada. E não esqueça de compartilhar também esse conteúdo e os outros conteúdos que a gente tem lá nas plataformas da Unimed Tubarão com os seus públicos aí para divulgar mais qualidade de vida. A gente agradece também os nossos patrocinadores, Maria Rocha, Unicred e Ortonil. E se despede. Até a próxima edição do Viva Saúde.